Bom dia, meninas, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar para vocês aqui nessa manhã, né, para a nossa meditação, sobre a obediência de Isaac, né, filho de Abraão. Eu quero deixar aqui lá em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o teu filho, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o único filho. Olha que lindo, né? Então, essa passagem, ela é muito forte, né? Ela nos traz uma mensagem muito forte ao nosso coração sobre obediência, né? Todos nós conhecemos a história de Abraão, né? Abraão tinha uma promessa sobre a sua vida, que seria pai de uma grande nação, e Sara, sua esposa, era estéril, né? E Sara, ela não acreditou muito nessa promessa, porque ela não tinha filhos. Quando Isaac nasceu, Sara já tinha 90 anos e Abraão 100 anos. Isaac nasceu, cresceu junto com seus pais, era um menino obediente, fiel, temente ao Senhor. E Isaac, ele fazia tudo que o pai Abraão lhe pedia, porque ele tinha inteira confiança no pai dele. Como Abraão tinha inteira confiança em Deus, né, o nosso pai. Então, certa feita, Deus chega para Abraão para testar a sua fé e diz: Olha, Abraão, pegue o seu filho, seu único filho, e ofereça em holocausto para mim. E vai para um lugar onde eu vou lhe mostrar. E Abraão, a palavra do Senhor diz que ele pega seu filho, né, chama 2 jovens para ir com ele, 2 mancebos, ou seja, naquela época eram 2 serviçais, né? E foram com Abraão para aquele monte. Chegou lá, depois de 3 dias de caminhada, chegou num certo local. Abraão pede àqueles homens que fiquem lá na parte de baixo, que ele iria subir com Isaac para oferecer o sacrifício. Quando chega lá em cima, no monte, Abraão começa a preparar o altar. Começa a preparar o altar, coloca a lenha, né? E quando ele amarra Isaac, venda seus olhos, coloca sobre aquele altar, Isaac em nenhum momento se rebelou, em nenhum momento desobedeceu. Isaac fez uma pergunta antes. Na subida do monte, ele perguntou: Pai, a gente tem tudo aqui para o holocausto, mas não tem o cordeiro. Aonde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, não se preocupa. Porque Abraão, no seu coração, ele tinha a certeza e a convicção que Deus não tiraria seu filho. E Isaac, sendo um filho obediente também ao seu pai, ele não questionou em nenhum momento. Ele se deixou ser amarrado, vendaram seus olhos, né, e o colocou ali sobre o altar. E ele, a todo momento, permaneceu em silêncio, esperando o agir de Deus e a vontade do Senhor. Olha que obediência daquele jovem. Hoje nós estamos vivendo dias tão difíceis sobre a terra, onde os filhos, eles são muito desobedientes, né? Desobedecem seus pais e suas mães. Eles não cumprem a palavra do Senhor que diz: filhos, obedecei pai e mãe, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. Infelizmente, os filhos não estão obedecendo seus pais. Isaac é um exemplo de obediência ao seu pai e fidelidade tanto ao seu pai e a Deus, porque ele conhecia, ele sabia quem era Deus. Então, nessa mensagem nós podemos ver o quão é importante
sermos obedientes, independente da situação. Nós temos que obedecer, porque a obediência, ela gera bênção. É tanto que Isaac, ele viveu 180 anos, né, sobre a terra, fazendo a vontade do Senhor, cumpriu a promessa do Senhor. Depois ele teve filhos também, né? Foi um dos 3 patriarcas mais conhecidos na história, né? Abraão, Isaac e Jacó, seu filho. Então, ele seguiu a linhagem, ele seguiu na obediência de Deus, da sua palavra e do seu pai, Abraão. Que nós possamos tomar, né, como exemplo essa história de Isaac e permanecermos fiéis e obedientes ao nosso Pai, ao nosso Deus e à sua palavra. Porque nós sabemos que quando nós desobedecemos, a obediência, ela gera bênção e a desobediência, ela gera morte, né? E morte eterna. Como diz a palavra do Senhor, nós temos que obedecer, estar na obediência sempre, para que nós possamos herdar os céus um dia. É através desta palavra, é através de obedecer esta palavra, que nós vamos conseguir alcançar o céu e a nossa salvação eterna. Amém, irmãs? Que Deus abençoe a nossa vida nesta manhã e que nós possamos continuar sendo obedientes ao nosso Deus, que é o nosso Pai, ao nosso líder, ao nosso pastor, ao anjo da igreja, né? Que o Senhor constituiu para estar acima de nós, orientando, né, o pastor para que ele possa nos instruir até o caminho para que nós possamos chegar ao céu. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu já quero agradecer essa rica oportunidade de estar falando um pouquinho da palavra de Deus.